INSS é com a professora e também advogada previdenciarista, professora Marli Marçal, que está aqui ao vivo com a gente nessa segunda-feira, dia 30 de dezembro. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, você? É um prazer estar aqui novamente. O último do ano, né? O último do ano. Agora só janeiro. Só janeiro. Vamos aproveitar para a gente falar desse ano que terminou com muita preocupação né, das pessoas sobre aquele projeto do governo em relação ao BPC. Isso. Não é isso? Como é que está essa situação nesse momento, professora? Graças a Deus, assim, nos 45 do segundo tempo, o governo foi lá e vetou aqueles pontos mais preocupantes com relação àquele projeto de lei, aquela lei que já tinha sido aprovada pelo Congresso com relação ao corte de gasto. Deixa eu levar. O BPC, o governo vetou aquela parte onde falava que não podia acumular dois benefícios na mesma casa, o governo foi lá e vetou essa parte. Então pode ter dois benefícios. Pode ter dois benefícios na mesma casa sem nenhum problema, um deficiente, um idoso, dois idosos na mesma casa, sem nenhum problema pode ter, o governo vetou essa parte. Outro ponto que nos preocupava bastante mesmo era a questão do conceito de deficiência e tinha ficado determinado nesse projeto de lei, nessa lei, que a pessoa que tivesse uma deficiência leve, ela não teria direito ao BPC. Isso excluiria muitas pessoas, inclusive os autistas, que dependem de muita coisa, muito trabalho, muita demanda dos pais. O autista que recebe não vai ter problema. Não tem problema e ainda vai continuar recebendo, porque o governo agora não determinou agora que qualquer deficiência, determinou que qualquer deficiência vai ter direito ao BPC. Essa parte ele vetou também. Quem estiver acompanhando a gente, tem um filho que é autista, alguma pessoa que é autista, para todos os níveis do autismo ou não? Todos os níveis do autismo. Justamente esse ponto da lei, quando ele falava que o leve não teria direito, era justamente o poder afastar o autismo leve do direito ao BPC. E às vezes o leve para o conceito, Jordevar, é pesado para a família que está ali suportando aquela criança, né? Quando eu digo suportar a criança, gente, é o tratamento da criança, né? O tratamento que é multidisciplinar, é fonoaudiólogo, é psicólogo, é psicopedagogo, é muita coisa. Né? E é permanente, é para a vida inteira. Então precisa, assim, às vezes de um adulto sair de casa, parar em casa, poder cuidar daquela criança. A gente sabia que isso era muito injusto para os autistas. Professor, nesse projeto tinha também um ponto polêmico, que era o seguinte: o governo queria levar em consideração, por exemplo, a renda de filhos, pessoas que até mesmo não moravam dentro da residência do idoso. Isso foi afastado. Foi afastado. Isso aí foi afastado. Continua exatamente como estava no artigo 20 da lei, que determina que o grupo familiar é formado por filhos solteiros maiores, aí vou dizer pai, padrasto, tudo isso, mas que moram debaixo do mesmo teto, no grupo familiar que mora embaixo do mesmo teto. Aí eu afasto as pessoas que moram longe da casa, que moram em outro país, inclusive, era essa previsão, então o governo isso também foi afastado. É claro que a gente sabe, né, professor, que o objetivo era também tirar aquelas situações complicadas. Por exemplo, tem muita maracutaia também. Tem. Nesse caso, isso aí vai continuar investigado pelo governo. Vai. Inclusive, hoje já tem uma portaria nova do INSS para fazer uma nova revisão. Essa revisão do BPC, o BPC está na mira do governo. Ele está na mira do governo. Está no pente fino. Está no pente fino. A portaria hoje é que vai continuar revisando os BPCs por corte de gasto. Por exemplo, por cruzamento de dados, pessoas que declaram residência na mesma residência e que não colocam ali no CAD único. Então, o governo vai fazer, tem uma portaria de hoje, Jordevar, o governo já falando que vai fazer a verificação com o cruzamento de dados para verificar se tem ou não aquele mesmo rendimento ali naquela casa. Professor, é claro que a gente sabe que os dados têm que estar atualizados. Todos têm que estar atualizados. Então, a pessoa, quanto tempo que ela tem que atualizar? Todo ano? Não. O CAD único, ele é atualizado a cada 2 anos. 2 anos. É um documento essencial. Sem o CAD único, Jordevar, você não consegue fazer o BPC. E a questão da superação da renda, que é 1/4 salário mínimo, podendo chegar até meio salário mínimo, dependendo dos gastos daquela família, ele tem que estar ali no CRAS. Você vai lá no CRAS, perto da casa que você mora, no seu bairro, e vai lá e atualiza. Leva a documentação de todo mundo que mora debaixo do mesmo teto, e aí você vai declarar ali a renda dessas pessoas. Agora, doutora Marli, independente, mesmo que a gente só falou em prazo de 2 anos. 2 anos. Mas se teve alguma mudança no período de menos que 2 anos, ele tem que atualizar. Ele tem que atualizar, porque o governo vai fazer o cruzamento de dados, Josevar. Então, por exemplo, as pessoas tá na mesma... Eu vou lá, fiz a atualização do meu título eleitoral. É um exemplo muito bom. As pessoas foram lá a atualizar o domicílio eleitoral. Aí eu declaro que moro naquela residência. Outra
pessoa também mora naquela residência. Só que ali no CAD único não está constando que essas duas pessoas moram nessa mesma residência. O governo vai cruzar esses dados e vai pegar o rendimento de cada uma delas para poder fazer a superação de gastos ou não para fins de BPC. Professora, a Vera Lúcia, acabou de chegar uma pergunta dela aqui. Aliás, está no nome da Vera Lúcia, mas quem pergunta é o Luiz Donizete. Provavelmente deve ser o esposo. Deu entrada há 1 ano e 6 meses na aposentadoria. Ele vai fazer 66 anos. E só fala que está em análise, ou seja, então ele tem 65. Ele entrou com 65 anos, né? Ele tem 1 ano e 6 meses, né? Então, ele entrou com 65 anos de idade. Ele tem que olhar essa questão da análise, ele tem que ligar no 135, Jodevar. Ele não fala que tipo de aposentadoria, não. Deve ser por idade, né? O tempo de contribuição aí, né? Porque tá 66 anos ele tem que entrar no 135 e pedir para que tenha a conclusão desse julgamento dele. 1 ano e 6 meses já superou, ele podia inclusive entrar na via judicial aí, tá? Nesse caso, ele não falou quanto tempo de contribuição que ele tem. Nesse caso, vamos pegar uma situação hipotética, ele tem 65 anos. Para ele se aposentar, ele tem que ter 15 anos de contribuição, é isso? Ele tem que ter 65 anos de idade no dia do pedido, Jodevar. Então não adianta, ele tem 1 ano e 6 meses e ele tem 66 anos de idade. Se ele não tiver 66 anos e 6 meses, ele pediu na data errada. Ele tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição se for homem. Se for mulher, tem que ter 62 anos de idade e os 15 anos de contribuição. Não adianta pedir um dia antes do aniversário, porque você ainda não completou a idade. E você não tem direito ao benefício. Professora Marli Marçal, advogada previdenciarista, obrigado pelas informações aqui. Feliz Ano Novo! Eu que agradeço, é um prazer sempre ter ficado com você aqui durante esse ano. Desejar um feliz ano novo, não só para você e sua família, mas também para toda a equipe que está sempre aqui com a gente, a produção, e para todo mundo que assiste a gente. Um feliz ano novo, que 2025 seja um ano de muita saúde para todos nós e muitos direitos, viu? Que o INSS seja melhorzinho o ano que vem para a gente.